Irmãos, eu sou Bernardo Videira e hoje eu quero apresentar meu avô, pastor Jorge Videira, que hoje ele vai falar sobre liderança, uma coisa muito importante para todos aqueles que trabalham na obra do Senhor. Olá, queridos, a paz do Senhor, aqui pastor Jorge Videira, convidando vocês para a nossa segunda aula a respeito da pessoa do líder. Estamos falando sobre liderança pastoral, também chamada liderança eclesiástica. E eu convido vocês para a nossa segunda aula, onde vamos dar prosseguimento ao que é liderar. Olá, queridos, a paz do Senhor, aqui pastor Jorge Videira, iniciando a segunda aula da nossa série sobre a pessoa do líder aprovado por Deus. Já tivemos uma aula ontem e eu queria fazer uma pequena recapitulação do que falamos ontem a respeito desse texto tão importante, que é a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, dando a ele recomendações muito importantes. Como Paulo disse, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Na sequência, eu disse a vocês que liderar tem a ver com alguns aspectos, e eu fiz a pergunta, o que é liderar? Liderar seria o quê? Então, várias respostas nós poderíamos dar, e eu expliquei para vocês que a primeira delas seria conhecer o caminho, saber para onde está indo e para onde quer levar o seu rebanho. O líder é aquele que conduz alguém para algum lugar. A segunda parte, o segundo aspecto, seria ter autoridade sobre o grupo. Líder é o que tem autoridade sobre o grupo, como falamos ontem. A terceira coisa seria aquele que aceita a responsabilidade, porque temos muitos líderes que apenas têm nome, mas não assumem responsabilidade de nada. Em quarto, nós falamos que não é apenas ter o cargo, mas é ter um comportamento específico. E terminamos a nossa aula de ontem falando a respeito do fato de liderar ser um dom dado por Deus. Queremos, então, na sequência, continuar falando a respeito desta pergunta importantíssima. O que é liderar? Liderar, então, está associada às relações humanas. Uma pessoa que lidera tem que saber lidar com o ser humano, saber lidar com os problemas humanos, com as questões empáticas que nós vamos falar daqui a pouquinho nas outras aulas que tivemos. Então, o líder tem que estar pronto para essas relações, que muitas vezes serão conflituosas, outras vezes serão como um apoiador, às vezes ele terá que enfrentar dificuldades nessas relações e ele precisa estar muito bem firmado nas questões ligadas a essas relações humanas. Também queremos estabelecer que um bom líder, a liderança tem a ver com a questão de ser líder e não apenas um chefe. Quando você chega numa empresa, você vai trabalhar e lá já tem um chefe. Em determinada função, tem lá alguém que manda. E se você não obedece a essa pessoa, você, gostando ou não dela, você acaba sendo demitido. Porque ser líder é respeitar aquela chefia. E você vai ser manipulado por ela, você vai ter que ser o servo dela, gostando dela ou não, não importa se você gosta, você vai ter que receber as ordens e cumprir essas ordens. Mas um líder não é meramente um chefe. Ele não simplesmente dá ordens. Um líder não diz faça isso. O líder diz façamos isso. O líder não diz vai lá e pega aquilo. O líder diz dá para você pegar, por favor? Infelizmente, algumas coisas nós temos que aprender que são bem diferentes entre líder e chefe. O chefe você não tem como escolher. Você entrou na empresa e já tem lá um chefe, e se você não gosta dele, você tem que aturar para não perder o seu emprego. Mas o líder não. Se você não gosta do líder, você tem todo o direito de não aceitar e ir para outro lugar. Então a igreja precisa ter um líder que é amado, que é respeitado, que é querido. Ao contrário daquele conceito lá de Maquiavel, que o líder tem que ser temido, e muita gente hoje lidera com vara de ferro, achando que o temor das pessoas é que faz com que ele aumente a sua capacidade de liderança.
mas na realidade não é assim. O líder não é um chefe, não é um mandatário, não é um ditador, ele simplesmente tem o talento dado por Deus. A autoridade que vem dele vem de Deus. Então, ele não tem que ser um autoritário, embora muitas vezes ele tenha que usar dessa autoridade para se fazer respeitar, mas ele não está preocupado em demonstrar aos outros que ele é o que manda, porque automaticamente as pessoas já o reconhecem, já veem ele trabalhando, já veem ele produzindo, na forma de comportamento dele, naturalmente ele já vai ser seguido, porque o líder não é, como eu já disse, um chefe, ele é escolhido, ele é amado e ele é respeitado. Então, você escolhe o seu líder. Não é o líder que te escolhe. Você escolhe ser liderado por alguém. É o contrário de uma empresa onde você não tem como escolher o chefe. Numa igreja, você fica porque você ama o pastor, porque você tem carinho com aqueles que lideram, você tem respeito com aqueles que lideram. Então é muito difícil para alguém ficar numa igreja cuja pessoa do pastor você tem incompatibilidade. Porque se você não tem a compatibilidade com ele, se você não tem o perfil do que ele é, daquilo que ele é, te agrada, fica difícil você aceitar a liderança dele. Porque um líder não é temido, como diz Maquiavel. Um líder é respeitado e querido, é amado por ser colocado ali por Deus. Um outro ponto importante que nós temos que notar é que ele não é simplesmente o que dirige. Ele não é aquele que simplesmente tem a capacidade de dirigir, de determinar, mas principalmente está na cabeça do líder sempre um alvo, uma meta. E o que é? Um líder, ele tem a capacidade de conduzir pessoas ao sucesso. Então, o que é liderar? Liderar é conduzir pessoas ao sucesso, ao êxito. Então, você está numa função. Qual é a função? Conduzir pessoas, levar um rebanho, conduzir esse rebanho para que ele chegue até a meta estabelecida, até o alvo estabelecido, e dentro do nosso contexto bíblico, o nosso alvo é Jesus, a nossa meta é o céu. Então, o verdadeiro líder aprovado por Deus é aquele que conduz um grande rebanho com sucesso, com êxito, até o céu. Não é muito fácil, nem sempre ele é amado por todos, Jesus não foi, né? E infelizmente nem todos amam o líder e respeitam o líder, mas aqueles que o amam o seguem, e isso é importante para que a gente aprenda. Um outro contexto interessante que a gente tem que saber dentro dessa questão, que não é simplesmente fazer um curso. Não é simplesmente eu ir a um seminário, fazer um seminário, pronto, agora eu sou líder porque eu fiz um seminário. Eu agora estou gabaritado porque eu aprendi a fazer homilética, eu aprendi a fazer exegese e eu tenho capacidade agora de ser um grande líder. Não, um líder não é formado simplesmente em cursos teológicos, em cursos de ensinamento. A condição da liderança é outorgada por Deus. É o Espírito Santo quem escolhe aquela pessoa que vai liderar. E é interessante na Bíblia que quando Deus escolhe, por exemplo, Moisés diz, eu não tenho condições. Quando Deus chama Jeremias diz, eu não tenho condições. Quando Deus chama outras pessoas, sempre aquelas pessoas que Deus escolhe liderar, geralmente olham para si mesmas e se acham incompetentes, e se acham incapazes. Quando você vê alguém se autopromovendo, se colocando como sendo aquele que realmente foi chamado por Deus para ser líder, bate na mesa e com arrogância estabelece que ele é o líder, que quem manda naquele lugar é ele, é porque no fundo, a liderança dele é material, ela não veio pelo Espírito Santo. Porque a liderança do Espírito Santo, ela converte naturalmente e o indivíduo é seguido naturalmente, sem precisar de bater na mesa, certo? Então, é importante, porque o líder não tem que se aproveitar da sua liderança para outros fins. E é isso que a gente está vendo hoje, infelizmente, em muitos lugares. O indivíduo cresce como pregador,
cresce como cantor, daqui a pouco ele começa a se desviar daquele propósito, e aí vai ser deputado federal, vai ser deputado estadual, vai ser deputado não sei do que, vai ser vereador não sei da onde, e mistura as coisas todas, acaba revirando todos os propósitos de Deus. Ele que conduzia pessoas ao sucesso para Deus, agora vai conduzir pessoas dentro de conceitos políticos completamente estabelecidos pelos homens. Então, é importante que todos nós entendamos que o líder verdadeiro, ele tem um propósito, e ele não se aproveita dessa liderança que ele tem para outros propósitos. E, infelizmente, isso tem acontecido em muitos lugares. Vários líderes têm se perdido por causa da vaidade, buscando cargos, títulos dos mais variados e mais bem elaborados. As pessoas hoje não aceitam mais muitas coisas e aí querem ser outras coisas para as quais só Deus sabe se eles realmente foram chamados. Muitos já não querem mais ser simplesmente pastores. Eles acham que pastor é uma palavra que já não define tanto o que ele quer, então ele quer ser outras coisas, né? Então, ele quer ser bispo, ele quer ser apóstolo, ele quer ser, quem sabe, vice-deus, Jesus Cristo 2, ele quer ser tantas outras coisas que só o sangue de Jesus. E a gente não entende bem por que essas pessoas querem tantos títulos, por que elas não aceitam simplesmente o fato de serem servos de Deus, ser um evangelista, ser um missionário, ser um pastor, ser um servo de Deus, com toda a simplicidade. E eu escolhi alguns textos, já estaremos terminando a nossa aula, para que você examine com carinho. Eu quero que você leia comigo essa carta importante que tem a ver com o apóstolo Pedro, quando ele se coloca diante daqueles para quem ele está escrevendo. Olha como ele vai escrever. Ele diz assim, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, quer dizer, ele, apóstolo Pedro, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipante da glória que há a ser revelada. Então veja que esta é a carta de Pedro, a primeira carta, no capítulo 5, versículo 1. Pedro poderia dizer, olha, vocês me conhecem, eu sou o apóstolo, eu sou aquele que mais gostava de Jesus, eu faço parte do trio santo. Quando Jesus tinha lá seus problemas, ele chamava Pedro, Tiago e João, então eu era entre a trindade sagrada de Jesus, Pedro, Tiago e João, né? Então eu sou o grande apóstolo Pedro. Não, veja que ele se coloca como presbítero. Olha, o texto diz, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos. Então veja que o apóstolo Pedro, embora reconhecidamente apóstolo, que viu Jesus, que seguiu Jesus, ele se coloca como um presbítero, certo? Agora veja o apóstolo João, quando ele se refere a ele mesmo, nessa pequena carta, terceira carta dele, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, o presbítero, ele no caso, ao amado Caio, a quem amo de verdade. Então, ele, o apóstolo João, vejam, eram Pedro, Tiago e João. João fazia parte dessa trindade aí, dos mais escolhidos por Jesus para os cargos mais, para as coisas mais pessoais de Jesus. E, no entanto, João está se colocando aqui como presbítero na mesma postura que Pedro também se colocou. É importante a gente ler. E agora, a segunda de João, capítulo 1, quando lhe diz o presbítero, novamente João se tratando como presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então percebam que o próprio apóstolo Pedro e o apóstolo João estão se colocando nestas cartas que nós estamos lendo como presbíteros, não estão tentando impor um apostolado
no contexto humano desnecessário, porque eles gostavam da função de pastorear, e ser presbítero era pastorear. Veja o que Paulo escreve aqui em Atos, o próprio Lucas que escreve a respeito do apóstolo Paulo, que diz assim, olha, o apóstolo Paulo foi separado e ordenado por imposição de mãos. Então, veja, eu coloco isso bem aqui no curso para que você entenda Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 2 a 4, quando eles se referiam ao que estava acontecendo. Então, veja, eu coloco o texto aqui para que vocês leiam. Disse assim, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo, veja que Saulo ainda era chamado de Saulo e não Paulo, para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram, e eles, impondo sobre eles as mãos, os despediu, e eles foram enviados, né? Impondo sobre ele as mãos, os despediram e foram enviados pelo Espírito Santo, e desceram a Seleucida e dali navegaram para Chipre. Então vejam, muita gente diz assim, não, o meu ministério é igual ao ministério de Paulo, eu nunca precisei que ninguém impusesse as mãos sobre a minha cabeça, eu nunca precisei que ninguém determinasse o meu ministério. Você está bem enganado. O apóstolo Paulo foi ungido como apóstolo, foi nomeado como apóstolo, teve consagração, os apóstolos colocaram a mão sobre a cabeça dele. Então, para ser apóstolo, é necessário apóstolos colocando a mão sobre a cabeça do apóstolo. Para ser pastor, é necessário pastores colocando a mão sobre a cabeça do pastor. Para ser presbíteros, então, é necessário presbíteros e pastores colocando a mão sobre a cabeça do presbítero. Para ser diácono, é necessário presbíteros e pastores para colocarem a mão sobre o diácono. Então, é sempre um cargo igual ou maior. Quando nós chegamos hoje em dia e vemos muitos desses apóstolos não querendo discutir a liderança que eles têm, eclesiástica, lá na igreja deles, o registro da igreja deles, como está estabelecido, mas veja, quem consagrou esse primeiro apóstolo no século XXI, começou isso lá no século XX, né? Para que ele se determinasse apóstolo e pudesse consagrar os outros. Então, da onde surgiu esse movimento chamado apostólico? Quem consagrou o primeiro apóstolo? Quem foi o apóstolo que consagrou o primeiro apóstolo? Se todos morreram e nunca mais se usou essa nomenclatura, nunca mais se usou essa forma de consagração. Vai a minha pergunta, fica aqui então, nessa noite, a nossa matéria de hoje, com essa pulguinha atrás da orelha de muita gente. Se você é um apóstolo, o teu apostolado veio de quem? E de quem ele recebeu o dele? E se ele recebeu de alguém, de quem esse alguém recebeu? Porque quando eu fui consagrado dentro de uma igreja com vários pastores que colocaram as mãos sobre a minha cabeça. E eu sou pastor porque recebi o chamado e porque fui consagrado por pastores que já eram, por sua vez, consagrados por outros pastores também. Fica a dica e eu te espero amanhã para a nossa terceira aula. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.